A Marli Julião mandou uma pergunta sobre a morte. É um tema super interessante também, né? Que daí tem a ver mais com as pessoas que estão próximas dela, mas no caso da Marli aqui, ela diz que ela tem muito pavor, pânico só de pensar que um dia ela irá morrer. Então ela pergunta para você, por que tanto medo da morte? Dá uma dica, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Marli. Eu acho que esse é o medo mais comum do ser humano, né? Isso é uma coisa muito ancestral, lá do tempo das cavernas já. A gente traz isso enraizado no nosso DNA, enfim. Mas a dica que eu tenho para dar é muito simples, procura Chico Xavier. Vai ver uma psicografia de Chico Xavier. Você vai entender que a morte não é o fim, não. Na verdade, a morte é isso aqui, ó. É um estalar de dedo. Tudo que existe é vida após a vida. Não existe morte. Morte, como a gente imagina, vem, claro, né, de toda a questão cultural, de crenças, né, antigas, mas que a gente precisa começar a ressignificar. Tá aí mais um ponto importante a gente entender isso o quanto antes, né? O quanto mais jovem possível, melhor a gente aprender a lidar com a morte. Porque, olha que coisa curiosa, né? É a única certeza que a gente tem na vida e é uma das únicas coisas que a gente mais teme e que mais, né, foge, enfim. Você já se libertou desse medo da morte? Eu penso que sim, né? Uhum. A gente nunca sabe quando... Na hora como acontece. Eu penso que sim. Tá? Você já meditou muito sobre isso? Com você mesmo? Já. Até porque, assim, trabalhando em centro, né, você entra em contato com muitas histórias. Você tendo contato com seus mentores é outra coisa também. Né? Porque como é que eu estou escutando uma voz, não tem ninguém aqui, estou falando com quem, entendeu? Então, assim, o fato de você ter o contato com a espiritualidade, o fato de você saber sobre mediunidade, tá aí outro assunto importante. O medo da morte, naturalmente, ela vai desaparecendo. Entende? Não que eu não tenha medo de morrer, talvez eu tenha, de mortes trágicas, né, doloridas, sofridas, todo mundo tem, né? Não vamos ser hipócritas. Mas assim, é natural, vai acontecer na hora que tem que acontecer, né? E a gente precisa estar ciente disso. Então, quanto mais cedo a gente tiver essa percepção da vida, né, acho que mais tranquilo é para a gente lidar caso isso venha acontecer em algum momento com a gente ou com algum parente ou amigo próximo, né? Com a gente, eu digo também, porque quantas pessoas não desencarnam e continuam por aqui, né? Olha a importância de entender o pós-vida, né? O vida após a vida, enfim. Então, até nisso, a espiritualidade é capaz de te ajudar. Até depois dessa vida, ela vai te ajudar. Entende? É muito mais fácil você seguir em frente do outro lado quando você entende, pelo menos o básico, do que vai acontecer depois. Percebe? E aí a gente entra, né, em muitas crenças religiosas que cada uma enxerga de uma forma. Não precisamos entrar nisso. Você acredita no que você quiser, tá tudo bem. Mas acredite em alguma coisa. É importante. Busca alguma coisa, entendeu? Porque assim, e é o que eu falei, a dica que eu dou é ler Chico Xavier. Aquilo lá explica e prova, até hoje, incontestavelmente, que a vida não acaba. Certo? Só passa para o outro lado do caminho? Só passa para o outro lado, exatamente. Né? Então, assim, Chico é a maior prova de que a morte não existe. É só um estalar de dedo. Que ele falou que mais te impactou, assim, que você levou para sua vida? Se você puder elencar uma ou duas aí, se for. Tem uma frase de Chico que eu sempre falo, que é o que a gente falou de família. Chico falava que quando se trata de reencarnação, ninguém erra o endereço. Então, é justamente esse processo. Quando se trata de reencarnação, ninguém erra o endereço. Então, você está onde você tinha que estar, com quem você tinha que estar. Essa é uma frase que eu gosto muito dele. Eu não decorei muitas frases de Chico, só essa que fica gravada na minha cabeça, porque eu falo bastante ela, principalmente em atendimentos. Principalmente para explicar essa questão familiar, né, que eu pego muitos casos desses. Então, assim, mas Chico é uma enciclopédia ali, né? Infinito. Você pode dedicar a sua vida inteira e você não vai... Muito evoluído ele, né? Completamente diferente, né? Não tem nem comparação. Falar de Chico tem como. A missão desse homem foi fantástica, né? Então, a dica que eu dou aí é Marli? Isso, a Marli Julião. Pra Marli, procura Chico, né? Vai pegar vídeo dele, procura as histórias dele, assiste os filmes dele, Divaldo, que ainda tá vivo, graças a Deus,
né? Quando que a gente vai encontrar um médium desse vivo? Normalmente, né, já foi. Divaldo tá vivo ainda, procura a história dele, assiste o filme dele, que aquilo é uma aula. Divaldo, o Mensageiro da Paz, se eu não estou enganado, é isso? Uhum. Acho que o nome do filme é esse, pode procurar, que é uma aula aquilo ali. E o espiritismo, ele ajuda muito a gente a lidar com a morte, tá? Mas não é só o espiritismo que vai explicar a morte, tá? É só uma sugestão. Você pediu uma sugestão, eu dei a minha, né? Para mim é o caminho mais rápido aí, mais eficiente para a gente entender como funciona esse processo. Vamos falar um pouquinho de recados do corpo? Vamos. Antes, só tinha uma pergunta que tem a ver com o que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, que na primeira live teve muita gente que perguntou isso para nós, que é como você enxerga a diferença entre religião e espiritualidade, e emendando nisso, se você tem alguma religião que você mais segue ou que você mais se identifica. Tá. Isso é importante também, né? Porque a gente está falando o tempo inteiro aqui de espiritualidade. Muito bom. Exatamente. Que são coisas completamente diferentes de religião, tá? Então, assim, a diferença é muito simples, né? Na verdade, religião, ela é dogmática. Ela vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Espiritualidade é você entender o que para você é certo, o que para você é errado. Então, eu sempre falo, espiritualidade é o resgate da sua liberdade, é o resgate da sua ancestralidade. Enfim, essa é a diferença principal. A religião, ela tende a te prender em um sistema de crença específico. A espiritualidade, ela vai te libertar, porque você vai escutar todas as opiniões possíveis existentes. E é assim que a gente chega na tão incrível expansão de consciência, escutando diferentes pontos de vista. E olha que curioso, quando a gente escuta todas as religiões, você vai começar inevitavelmente a encontrar coisas parecidas, coisas similares, dentro de uma outra. Percebe? Então, assim, o que a Umbanda chama de Oxóssi, o budismo vai chamar de outra coisa, o hinduísmo vai chamar de outra coisa, o catolicismo vai ter um santo para isso, você entendeu? Então, assim, você vai começar a perceber as semelhanças por trás de todas as religiões. E aí, meu amigo, quando você chegar nisso, você vai perceber que você está um pouquinho mais perto do que é de fato a verdade, né? E é uma frase que eu gosto de falar muito lá no Instagram também, a verdade está espalhada. Por isso a importância de não se limitar a um único ponto de vista, uma única perspectiva, né? Então, vamos lá, se eu escolho o budismo, perfeito, maravilhoso, mas será que ele responde todas as tuas dúvidas? Provavelmente não. Outra religião, com certeza vai ter a resposta para uma dúvida que o budismo não vai conseguir te responder. Então, assim, às vezes as pessoas se limitam em padrões de crenças, de pensamentos, e não percebem que se elas se abrissem um pouquinho mais, se elas estivessem dispostas a escutar uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, todas essas dúvidas que existem dentro delas seriam sanadas completamente. Então, a grande diferença é essa. Espiritualidade é uma salada de fruta. Você escolhe o que você quer comer ali. Entende? Você escolhe o que você quer pegar para você. Então, você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Quando você viu, você chegou na sua verdade. Espiritualidade é isso, é liberdade. Então, a sua espiritualidade, com certeza, vai ser diferente da minha. A sua vai ser diferente da minha e a minha é diferente de todo mundo também. É um processo individual, que a gente acaba entrando em autoconhecimento e tudo mais que a gente está falando. Então, essa seria a grande diferença. Agora, se eu sigo alguma, eu falei bastante sobre isso no nosso primeiro episódio, né? Seria a Umbanda, mas mesmo quando eu trabalhei lá os 4, 5 anos, não lembro direito agora, 4, 5 anos no terreiro de Umbanda, eu nunca falei que eu era um bandista. Eu nunca me permiti ser colocado numa caixinha. Isso, ser colocado em uma caixinha e fechar minha cabeça e falar, uau, a Umbanda é tudo. Você bebe de várias fontes. Isso, é uma frase que eu falo também. Eu tô estudando bastante. É isso aí. Em relação ao... Antes de a gente estar no Recados do Corpo, você falou do mentor, né? Queria, por exemplo, poucas pessoas têm contatos com o seu mentor. E pelo que você fala, todos nós, talvez eu, o Ricardo, o Bruno, o pessoal que está lá em casa assistindo, tem já um mentor ou não? E como eu posso falar com ele? Como eu posso encontrá-lo? Boa pergunta.
Vou te corrigir, tá? Você falou que poucas pessoas têm contato com o mentor. Mentira. Todo mundo tem contato com o mentor. A diferença é que poucas sabem interpretar, ou sabem escutar, ou entendem a comunicação. Né? A comunicação com a espiritualidade, quando ela não é direta, ou seja, quando ela não envolve uma mediunidade ostensiva ali de evidência ou clareaudiência, de escutar, de ver, ela é muitas vezes intuitiva, ela é muitas vezes simbólica. Né? Então, assim, quando a gente, de novo, não sabe nem que isso existe, se você não está prestando atenção no sinal, você não vai pegar o sinal. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo tem mentor. Não existe isso. Ninguém está jogado aqui e vai lá, caminha sozinho e vê o que dá. Não existe isso. É um planejamento imenso para você estar aqui. Para você estar aqui, para mim estar aqui, para você também. Então, assim, a gente precisa entender que todo mundo tem mentor. Todo mundo é capaz de falar com o seu mentor. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem. É tipo o anjo da guarda? Pelo menos um. Posso falar que ele é um anjo da guarda? Como na visão ali... Pode. Católica, assim, né? Pode. Serve também. Serve. A gente sempre tem um que é mais próximo, que talvez se encaixaria nessa questão do anjo da guarda, né? Mas, assim, pelo menos um, tá? Pelo menos. Por exemplo, lá na Umbanda, a minha casa trabalhava, acho que com 12 linhas. Ixi, não vou lembrar agora. Não vou contar aqui também. Mas era um monte de mentor ali. Entende? Às vezes, alguns que se aproximam de você para realizar aquele trabalho, alguns que já são da sua própria família espiritual ou equipe espiritual encarnatória, enfim. Mas, olhando para a Umbanda, a gente percebe a quantidade de mentor que tem. A minha tia era uma coisa assim, maluca. Era 5 Exus, 8 pombagiras, 16 caboclos, era uma coisa maluca. Né? Então, assim, óbvio que não é todo mundo mentor dela. Como eu falei, às vezes os guias se aproximam do médium para fazer o trabalho que precisa ser feito ali naquele terreiro, ou enfim, por afinidade energética e tudo mais. Mas todo mundo tem pelo menos um. Como que, se a pessoa, por exemplo, ela não vai buscar ali a Umbanda, ela consegue, tem alguma maneira de você conseguir começar a ouvir ele? Entrar em contato com ele? Aí entra muito na sua individualidade de mediunidade. Né? Então, de novo, funciona diferente para cada pessoa. Né? Por exemplo, eu sinto meus mentores no meu ombro direito, normalmente nas costas, na coluna. Normalmente, quando é coisa ruim, vem do lado esquerdo, a minha sensação. Às vezes, quando o meu Exu está comigo, é o estômago que começa a dar umas travadinhas. Então, assim, a gente vai percebendo mecanismos de mentores diferentes, de energias diferentes, e aí você precisa entender como é que funciona a sua mediunidade. Porque a minha é desse jeito. Mas tem gente que vai sentir na cabeça, tem gente que sente na orelha. A minha tia escuta a orelha pulsar. Então, assim, vai depender de como é a sua mediunidade, tá? Isso é uma coisa que você precisa descobrir sozinho, em um desenvolvimento mediúnico, de preferência, né? Se puder, com acompanhamento, né? Porque sozinho é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil, né? Então, o primeiro passo é isso, entender como funciona a sua mediunidade. Se você não tiver nada, nenhuma abertura de mediunidade auditiva, você não vai escutar. Eu não escuto nada. Quando eu falo que eu falo com meus mentores, é mental, é tudo mental, mas é uma voz que não é minha. Está dentro da minha cabeça e não é minha, e conversa. Mas eu não escuto que nem eu te escuto. Então, a minha mediunidade, ela é assim, ela é intuitiva nesse sentido. Tem gente que vai escutar assim como vocês estão me escutando, né? Então, entender como funciona. E o principal, assim, a coisa mais tranquila de ser feita para você entrar em contato com esse mentor é meditação. Não tem como, porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer uma resposta, mas a gente não para escutar. Você pergunta e segue a tua vida. Você pergunta e vai lá pegar o trânsito, vai lá trabalhar, passa o dia inteiro com a cabeça ocupada, volta para casa, tem mais coisa para fazer, arrumar a casa, fazer a janta, vai dormir e acabou. E aí o dia seguinte a mesma coisa e fica. E a resposta que você pediu, quando é que você vai parar para escutar? Então, assim, você quer a resposta? Para ouvir. Pede um sinal. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Né? Eu falei de um exercício muito legal que eu fiz lá no Paranormal que eu participei, na questão da peninha, né? De pedir comigo é assim. E eu recebi vários relatos de pessoas que fizeram a mesma coisa e receberam a pena. Você pode repetir? Claro, eu já ia. Mas assim, o exercício é assim, sempre que eu tô um pouco mais
desacreditado, vamos dizer assim. Eu não fico desacreditado, mas mais desanimado com a espiritualidade, né? Que eu falo, pô, né? Dá uma aproximada aqui, mas melhor, né? Enfim, eu sempre peço uma pena. Eu falo assim, me entrega uma pena em um prazo de 7 dias. E, óbvio, eu deixo a janela aberta para facilitar o processo, que eu também, né? Não quero nenhum tipo de milagre, não preciso de milagre. Eu deixo a janela aberta, né? Eu fiz isso só 2 vezes, mas as 2 vezes apareceram, né? Uma então, pena de um pássaro. Qualquer coisa, assim. Não, qualquer pena. Pode ser do travesseiro. Exatamente, pode ser o travesseiro. Entendi. Exatamente, mas o fato de você olhar para a pena ali e perceber ela ali, esse é o sinal. Porque, vamos lá, se não for uma coisa que acontece todo dia, né? Você tem sempre pena ali. Aí não. Mas se o seu travesseiro é de pena, nunca saiu pena, depois que você falou isso, apareceu uma pena, meu amigo... Qual é a chance? Você tá entendendo? Então, assim, é uma questão de pedir também. As pessoas têm essa vergonha, esse medo, esse receio de pedir ajuda para os mentores, né? Porque tem aquela coisa, pô, mas eu só rezo, eu só oro quando eu tô com problema, né? Quando aparece problema, não posso pedir isso. Pode sim. Seu mentor quer que você peça às vezes. Quantas vezes passou um monte de gente ali comigo, eu em atendimento, incorporado com o meu mentor, com meus guias, a pessoa não falava nada e ele chegava para ela e falava assim, minha filha, se você não pedir, eu não posso fazer nada. E a pessoa ficava que nem boba ali, né? Então as pessoas elas têm esse receio de pedir ajuda e não precisa, não pode, na verdade, ter receio de pedir ajuda, né? As pessoas confundem isso com vulnerabilidade, com fraqueza, né? Mas é o contrário, reconhecer a sua vulnerabilidade é uma força. É a maior coragem. Exatamente. Então é o contrário, né? E é isso que a gente precisa também espalhar, né? Como mensagem. Mas seria a meditação, né? Voltando à sua pergunta ali.